Queridos alunos e queridas alunas e demais inscritos no canal, também aqueles que estão dando uma primeira passadinha por aqui, este é o canal Descomplicando o Direito Empresarial e eu sou o professor Everaldo Medeiros Dias, ministro da disciplina de Direito Empresarial no curso de Direito da Univale, em Santa Catarina. Este canal ele tem por objetivo servir como uma ferramenta de apoio às nossas aulas que nós ministramos lá na nossa universidade. Então, sejam todos bem-vindos. Este vídeo em específico, nós vamos tratar a respeito dos princípios gerais do direito empresarial, do direito societário. No vídeo anterior, nós tratamos sim a respeito dos princípios gerais do direito empresarial como um todo. Neste e no próximo nós vamos tratar especificamente dentro dos princípios gerais do direito societário, dividindo assim, vamos começar falando do princípio da liberdade de associação e depois do princípio da autonomia patrimonial. Todavia, o princípio da autonomia patrimonial, como é o mais importante, e eu prefiro agregar alguns elementos importantes dentro do princípio da autonomia patrimonial, essa temática a respeito dos princípios gerais do direito societário vai ser dividido neste vídeo, que nós vamos chamar de Princípios Gerais do Direito Societário, parte 1, e no próximo, Princípios Gerais do Direito Societário, parte 2. Lá no próximo vídeo, portanto, nós vamos tratar a respeito da responsabilidade dos sócios, que penso que é atinente à autonomia patrimonial como um todo, sobre a formação do capital social e a importância da autonomia patrimonial para a economia, ok? E aí encerramos essa parte dos princípios, dando início à classificação, que já está gravado e já consta lá no nosso canal, ok? Então, vamos seguir o vídeo. Então, vamos falar a respeito do princípio da liberdade de associação. O princípio da liberdade de associação, ele possui, na verdade, dois vetores. Um deles está contido lá no artigo 5º, inciso 17 da Constituição. O outro, também no artigo 5º, porém no inciso 20 da Constituição. O que está no artigo 17, ele fala a respeito da liberdade que se tem de se reunir em associação para fins lícitos, de se constituir uma associação, de participar de uma associação, a liberdade de participar, de ingressar numa associação. E já o outro vetor contido no inciso 20 do artigo 5º da Constituição é justamente no sentido contrário, né? O que é? Diz respeito de que ninguém é obrigado a se manter associado. Então, pelo primeiro vetor, é o princípio de querer se manter. E o segundo é de querer sair. Ninguém é obrigado a permanecer associado. Todavia, nós temos que entender que esses preceitos contidos lá no artigo 5º da Constituição, eles possuem ordem política. Uma ordem política, por quê? Porque nós sabemos que a nossa Constituição, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, ela foi promulgada justamente no momento histórico, quando da redemocratização do país, ok? Então, naquele período anterior em que a ordem constitucional, que se refundava a partir do dia 5 de outubro de 1988, estava afirmando, né? No período anterior eram garantidas essas liberdades de se associar, nem de se deixar de associar. Então, de ordem política. Alguém pode perguntar, mas o que isso está fazendo dentro do direito empresarial? Ora, todavia,
nós tenhamos a consciência de que essas liberdades de associação, tanto de ingressar na associação como sair quando quiser, seja de ordem política, é inegável que esses princípios podem ser aproveitados e muito bem aproveitados pelo direito societário. E então, por isso que o direito societário encontra suas bases inicialmente nesses princípios contidos lá no artigo 5º da Constituição, respectivamente nos incisos 17 e 20, ok? Então, vamos falar agora a respeito do princípio da autonomia patrimonial. O princípio da autonomia patrimonial é, de longe, o princípio mais importante de todo o direito societário. Poderíamos dizer até que ele sustenta o direito societário basicamente sozinho. O edifício do direito societário se ergue nas costas do princípio da autonomia patrimonial. Por quê? Porque ele é a principal consequência da personificação. Quando se criou a pessoa jurídica lá atrás, ou melhor dizendo, se cristalizou a pessoa jurídica lá atrás, como nós vimos em vídeos anteriores, ela surgiu justamente para quê? Para ocorrer essa distinção, para apartar pessoas distintas. De um lado, os membros da organização, e outra, a organização em si, através da sua personificação, criando, portanto, uma pessoa distinta dos seus membros, ok? Sendo assim, estando a pessoa jurídica e, por consequência, as sociedades, como modalidade de pessoa jurídica de direito privado, estando reconhecida a personalidade, direitos e obrigações deste ente, da pessoa jurídica, não devem se confundir com os direitos e obrigações dos seus membros, sócios ou instituidores, ok? Então, não deve se confundir um com o outro. Esta é a regra básica. Tudo que não for desta natureza, se tratam de exceções à regra que nós vamos tratar mais para frente. Este, como eu disse, é o principal princípio do direito societário. Outras situações, como nós vamos ver no próximo vídeo, elas decorrem do princípio da autonomia patrimonial, né? Que é a responsabilidade dos sócios. Ora, só vai existir responsabilidade ilimitada ou ilimitada decorrente da autonomia patrimonial. Né? Por quê? Porque ninguém pode dizer que a sua responsabilidade pessoal é limitada. Né? Enfim, situações que nós vamos tratar um pouco mais para frente, ok? Mas, tratando de autonomia patrimonial, nós não podemos esquecer de falar a respeito do artigo 49A, inserido no Código Civil pela Lei 13.874 de 2019, que positivou o que já era implícito, né? Esse princípio estava implícito, porém agora está positivado no Código Civil nos seguintes termos. Diz lá o texto do artigo 49A do Código Civil. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Então, estabeleceu o que já era claro, absolutamente claro. Todavia, né, dizendo que a pessoa jurídica não se confunde com seus membros. Quais os seus membros? O Código Civil foi explícito, então, quais os membros? Os sócios, no caso de sociedades, os associados, no caso de associações, e instituidores, no caso de fundações, ou administradores de quaisquer pessoas jurídicas, ok? O parágrafo único, ele foi mais detalhado. Ele disse o seguinte, o parágrafo único do artigo 49. A autonomia patrimonial, aí se referiu especificamente ao princípio da autonomia patrimonial. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito
Então, a diferenciação entre pessoa jurídica e a pessoa dos sócios, física ou jurídica dos sócios, é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, o que nós vamos falar mais para frente. O que é segregar? Segregar é separar. Então, separar os riscos. O escudo protetor, que é da pessoa jurídica, que é o objeto de estudo de todo o nosso semestre. Riscos estabelecido pela lei. Então, essa segregação de riscos, essa autonomia é estabelecida pela lei com a finalidade. Aí é interessante. Existe uma finalidade para essa autonomia patrimonial. Existe um fim para essa segregação de riscos. Qual é que é? Estimular empreendimentos. Ok? Por quê? Porque se não houvesse essa separação, o investidor, o empreendedor ia dizer não. Por quê? Porque ele ia estar colocando o seu patrimônio particular em risco, como nós vamos ver mais para frente, né? Estimular empreendimentos para a geração de empregos. Está estimulando esses empreendimentos para quê? Para botar dinheiro no bolso do investidor, do empresário? Não. Para quê? Para geração de empregos. Tem que gerar empregos. Tributo, renda e inovação em benefício de quem? De todos. De todos. Nós já vimos que isso tem uma sintonia com algum dispositivo que nós já vimos, não é? Claro, lá no artigo 170 da Constituição. Ok? Então, e se não estiver, se essa autonomia patrimonial não estiver gerando isso, é o que nós vamos tratar mais para frente. Ok? E vamos falar agora, então, dentro da autonomia patrimonial, da formação do capital social. Ora, o capital social, podemos entender que é o corpo da sociedade. O corpo da sociedade. Diz o artigo 981 que os sócios irão, 981 do Código Civil, que os sócios participam da sociedade com trabalho ou capital. Trabalho, nos moldes do direito societário atual, apenas na sociedade simples. Pois, na sociedade empresária, o sócio obrigatoriamente tem que participar com o quê? Com capital. Este capital é o corpo da sociedade. É a garantia para os seus credores no âmbito do exercício da atividade empresarial. Ok? Agora, como é que se forma este capital? Esse capital que pertence à sociedade é formado a partir da contribuição dos sócios. Os sócios, para ingressarem na sociedade, eles têm que contribuir para a formação desse capital social, transferindo patrimônio transferindo bens, melhor dizendo, bens do seu patrimônio particular para o patrimônio da sociedade. Esses bens podem ser em espécie, em dinheiro, em pecúnia ou outras formas de bem contabilizáveis. Então vai ser transferido para a formação do capital social. Este capital social ele é dividido em duas modalidades. O capital subscrito e o capital integralizado. O que é o capital subscrito? O capital subscrito é aquele montante que o sócio promete contribuir para a sociedade. Ok? E o capital integralizado? O capital integralizado é aquele valor que prometido, uma vez prometido pelo sócio, que vai ser pago. Vai ser transferido para a sociedade. Vamos ver um exemplo. Uma sociedade entre A e B. Ok? Os dois conversando, né, comungam a respeito da comunhão de esforços e capital, intencionam para a constituição daquela sociedade a constituição de um capital de 200 mil. Naquele momento, eles subscrevem 200 mil.
ok? Eles prometem contribuir com a sociedade em 200 mil. O sócio A diz assim, 100 mil, a metade é meu, 100 mil é meu. O outro diz, os outros 100 mil eu contribuo. Então, eles subscreveram em conjunto 200 mil, 100 mil para cada um. O sócio A chega, enfia a mão no bolso e disse, o meu está aqui. O que ele fez? Óbvio que não é assim direto, mas porém, o que ele fez? Ele integralizou. O sócio A subscreveu e integralizou 100 mil reais no ato. E o sócio B vai subscrever, já subscreveu 100 mil e ele pode integralizar no ato também, no todo ou em parte. Ele pode, como nós vamos tratar mais para frente também, no que diz respeito à responsabilidade, integralizar apenas uma parte. Por exemplo, ele integraliza dos 100 mil que subscreveu apenas 50. Quando é que ele vai ter que integralizar o restante? O contrato social que vai dizer. Qual é o limite? O contrato social é que vai dizer, né? Tem um limite a respeito quando ele integraliza sobre os valores que ele tem, né? Mas quanto à integralização, o capital social é que vai dizer. E isso é de fundamental importância para os credores, que os credores vão ver, 200 mil. Então, mas vê aqui, está integralizado só 150 mil. Significa que o sócio B está devendo para a sociedade aqueles 50 mil. Vai pagar quando? Dá uma olhada no capital social. Ok? Então, na sequência, vamos falar a respeito dos elementos da autonomia patrimonial. Vamos tratar agora, então, sobre os elementos da autonomia patrimonial. O que são os elementos da autonomia patrimonial? São fundamentos que demonstram, que comprovam a existência de um ente autônomo em relação aos seus membros. Esses elementos são 3. Quais são eles? A titularidade obrigacional, a titularidade processual e a responsabilidade patrimonial. Eu costumo sugerir, imaginar uma estrutura, né? Que estrutura? Um muro dividindo de um lado a pessoa jurídica e de outro a pessoa física, ou às vezes até a pessoa jurídica dos sócios. Como são autônomos, nós construímos um muro. Agora, um muro, para que ele tenha solidez, né, para que ele não seja vulnerável a qualquer força, né, ele tem que ter, penso eu, colunas que lhe dão sustentabilidade. Então, vamos imaginar que essas colunas sejam esses elementos: a titularidade obrigacional, a titularidade processual e a responsabilidade patrimonial. O que é cada um deles? A titularidade obrigacional, nós temos que entender como os entes, a pessoa jurídica e os seus membros são pessoas distintas, obrigações de um não devem se confundir com as obrigações de outro. Isso é imperativo. Se as obrigações são da pessoa jurídica da sociedade, então, a princípio, somente a pessoa jurídica da sociedade é que vai ter que ser onerada. Só o patrimônio da pessoa jurídica que estará disponível aos seus credores. Não se pode responsabilizar patrimonialmente, obrigacionalmente, os sócios por obrigação da sociedade. E várias situações a gente verifica isso. Se a dívida é da pessoa jurídica e se cobra da pessoa física dos sócios. Por exemplo, às vezes a pessoa jurídica da sociedade é devedora de tributo, porém o Estado, a unidade da federação, inscreve em dívida ativa ou positiva, vai positivar o nome do sócio como devedor daquela obrigação. E se o sócio necessitar de uma certidão negativa de débitos fiscais, vai naquela determinada repartição pública fiscal obter essa certidão negativa e o Estado nega.
dizendo que a pessoa jurídica da qual ela é, mesmo que administradora, majoritária, está devendo. Está correto isso? Errado, porque a dívida da pessoa jurídica, o Estado tem meios para cobrar. O débito, nós estamos falando de sonegação, que aí é um crime. Agora, o inadimplemento não pode se estender. Ok? Já a titularidade processual significa que a pessoa jurídica, em razão da sua personalidade, pode demandar e ser demandada em juízo. Ela própria poderá titularizar um processo judicial do qual ela seja credora ou devedora, né? Podendo ser alegada a ilegitimidade ativa ou passiva, caso o sócio seja demandado ou ele mesmo que demande ação cujo crédito era próprio da pessoa jurídica da qual ele, né, é majoritário ou não. E a responsabilidade patrimonial significa que os bens da sociedade a ela pertencem, não devem se misturar com os bens dos sócios. O que pertence aos sócios em relação à sociedade são as suas participações societárias, essas representadas por suas cotas ou as ações, não o patrimônio da sociedade, não o caminhão da sociedade. O caminhão da sociedade é da sociedade, nem um pneu, nem um parafuso pertence aos sócios. Os sócios, a propriedade deles está sobre as cotas ou as ações e uma expectativa de receber aquele patrimônio em uma futura e eventual dissolução, quando dissolver a sociedade. Porém, nessa futura e eventual dissolução, primeiro vamos pegar esses bens, vendê-los e pagar as obrigações. Somente após feitas todas as obrigações é que o acervo patrimonial remanescente poderá ser distribuído entre os sócios, ok? E assim a gente fica, né, nesse vídeo por aqui, para não ficar muito extenso, e voltamos no próximo vídeo ainda falando sobre princípio da autonomia patrimonial, mas especificamente a respeito da formação do capital da sociedade e da responsabilidade dos sócios, principalmente, né, como elementos da autonomia patrimonial. Ok? Então, até o próximo vídeo.